Boa noite, eu sou a psicóloga Karine Penha e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre escolha profissional. Eu quero agradecer a Jaqueline Lopes e a Chayane que enviaram esse tema para que a gente pudesse esclarecer algumas dúvidas. Esse é um tema bastante complexo e que nesses poucos minutos que a gente tem para conversar, eu vou colocar o foco naquilo que a minha experiência profissional e dentro do meu entendimento, obviamente, são os pontos mais importantes para se pensar na hora de fazer uma escolha profissional. Existem dois mitos que interferem negativamente na hora de fazer uma escolha profissional. São eles o mito de que profissão e vocação são sinônimos e o mito de que a minha escolha vai determinar todo o resto da minha vida, até o último dia da minha vida. São duas coisas que impedem de que a gente faça uma escolha de forma mais consciente, mais clara, mais saudável, né? E que vá nos encaminhar para a descoberta de um ofício que vá realmente fazer sentido para a gente. A primeira ideia, então, de que profissão e vocação são a mesma coisa, faz com que, normalmente, adolescente, né, que está fazendo pela primeira vez a escolha profissional, lá na saída do colégio, vá ficar esperando aquele sinal de que algo do além, do divino, vai trazer uma iluminação para aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida, como se eu fosse capaz de fazer uma única coisa, tivesse nascido para fazer uma única coisa para o resto da minha vida. A segunda ideia de que o que eu vou escolher é para o resto da vida também é muito ansiogênica, porque a gente muda dos 18 para os 30, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50, a gente vive numa eterna mudança, num eterno se redescobrir com as nossas experiências. Então, por que pensar que a profissão tem que ser aquilo que eu vou fazer para o resto da vida? Pode ser que sim, pode ser que eu faça, pode ser que eu tenha a sorte de escolher, e não só sorte, mas que eu tenha feito uma escolha bastante consciente, e é por isso que a gente está conversando sobre isso, e que sim, eu possa seguir naquela carreira por muitos anos na minha vida. É possível que isso aconteça. Assim como também é possível que eu descubra novos interesses, que eu mude de cidade, que alguma coisa se altere na minha vida e faça com que eu precise rever essa escolha. Ou que eu busque de alguma maneira reorientar esta carreira que eu já construí até determinado momento. Então, para que a gente faça essa escolha de forma mais, né, o adolescente que vai fazer pela primeira vez essa escolha, faça isso de forma menos ansiogênica, é preciso que se saiba que não, de certa forma exige um esforço, exige busca de informação, exige estudar um campo de profissões que são possíveis, para que a gente possa fazer uma escolha mais racional e consciente. Então não vai ter essa ideia de que só posso fazer isso pro resto da minha vida. E a ideia de que eu posso mudar de opinião, que eu posso mudar de profissão ao longo da minha vida, também de alguma maneira minimiza essa ansiedade gerada nesse momento de escolha, porque é verdade, a gente pode mudar, né? Então, assim, para que eu faça uma escolha mais acertada, o que são os pontos mais importantes, né, aos quais eu tenho que ficar atento? Primeira coisa é buscar informação. Normalmente as pessoas pensam em engenharia, medicina, direito, psicologia, educação, uma meia dúzia de profissões que de alguma maneira são mais conhecidas, mais populares, e a gente pensa que tem que escolher por ali, né? Mas na verdade tem uma infinidade de profissões e a gente precisa, no mínimo, buscar conhecer, abarcar o máximo possível, ler o máximo possível sobre outras profissões, para que a gente comece aí a filtrar aquilo que nos interessa. Então a primeira coisa que eu digo é: busque informação. Informação é ler aqueles manuais onde tem as profissões,
Aqueles manuais, eles resumem a profissão, eles trazem a grade curricular, eles trazem mercado de trabalho. Então, compra um manual desses que traz todas as profissões em voga, né? Pelo menos grande parte delas, e dá uma lida naquelas coisas que você não conhece, dá uma lida naquilo que está colocado ali, e a partir daí vá começando a filtrar aquilo que lhe interessa. Bom, então passo 1 é buscar essa informação. Passo 2 é ter com quem, de alguma maneira, ter com quem dividir, compartilhar as dúvidas que vão surgindo com essa pesquisa que vai ser feita no primeiro momento. Então, o que é importante? No momento em que eu estou conhecendo, vendo aquilo que me interessa, é importante que eu possa pesquisar também sobre algumas profissões que me interessam mais. Então, se eu conseguir acessar alguns profissionais daquelas áreas para que eu possa entrevistá-los, para que eu possa esclarecer algumas dúvidas, é algo bastante válido, bastante importante para que tu possa ir conhecendo um pouquinho mais daquilo que possa ser, né, a sua escolha. E o terceiro ponto bastante importante é, de alguma maneira, conhecer as suas características pessoais, para que de alguma maneira elas casem com aquilo que a gente está pretendendo fazer, para que não vire um sofrimento. Então, por exemplo, eu sou péssima em matemática, eu tenho muita dificuldade com a matéria, eu sempre tive muita dificuldade com a matéria, sempre peguei recuperação, sempre tive que estudar demais para conseguir passar naquilo que para outras pessoas era talvez fácil. E aí eu vou escolher uma profissão que é baseada em matemática, por exemplo, vou escolher engenharia civil, né? Uma profissão que tem muitas matérias da sua grade curricular baseadas na matemática. Então, faz sentido isso? É o que eu quero? É passar toda a minha graduação me desafiando na minha maior dificuldade? Ou faz sentido eu buscar algo que de alguma maneira se encaixe com o meu jeito de ser, com as habilidades que eu já tenho desenvolvidas e com outras que eu tenho a possibilidade de desenvolver? Então, conhecer as suas características pessoais são importantes para que, na medida em que eu vá conhecendo a profissão e entendendo o que aquela profissão demanda do profissional, e eu possa checar com as minhas características pessoais. Como que eu vou fazer isso, Karine? Bom, talvez você seja uma pessoa que tenha uma boa observação, uma boa percepção a respeito de si mesmo. Outras pessoas ao entorno de você também podem lhe ajudar com feedbacks em relação às suas características pessoais, aquilo que se destaca, né? Você é uma pessoa sociável, você é uma pessoa que gosta de conversar, ou ao contrário, você é uma pessoa muito tímida, sempre se desempenhou melhor em atividades onde precisava de uma atenção muito grande, de uma minúcia, enfim, aquilo tudo que as pessoas também vão nos ajudando a construir em relação à pessoa que a gente é. Agora, ainda assim tá muito difícil. Bom, se ainda está muito difícil, você tem a possibilidade de procurar um profissional psicólogo que trabalhe com orientação profissional e que possa lhe ajudar a fazer esse caminho. Com certeza é um trabalho bastante interessante, porque vai trabalhar com entrevistas, com testes, com inventários, com estratégias que vão levar você a fazer essa revisão, né, a respeito das suas características pessoais e também das profissões que lhe interessam, de forma a construir um grupo de profissões que seriam viáveis para você. Sim, porque não é uma única profissão, né, que a gente pode desempenhar. A gente vai ter pelo menos algumas profissões com características semelhantes que seriam possíveis que a gente desempenhasse. Obviamente, a gente talvez vá ter mais identificação com uma ou com outra, e para isso a gente precisa conhecer o máximo possível para fazer essa escolha.
Eu penso que, de alguma maneira, essas são as questões primordiais para quem está passando por esse momento, né? Questões primordiais para se pensar. Espero ter, de alguma maneira, contribuído. Então, tire aquela ideia de que tem uma única coisa que você pode fazer na vida. Isso não é verdade, né? Busque se conhecer, busque entender quais são as suas características e busque o máximo de informação possível das profissões que lhe interessam, mercado de trabalho, a remuneração inicial, remuneração depois de alguns anos, campos de trabalho, porque todas as profissões têm vários campos de trabalho, quais são as dificuldades daquela profissão, quais são as facilidades daquela profissão. Busque o maior número de informações possível. E se ainda assim você desejar fazer um trabalho com algum profissional, você pode procurar profissional que trabalhe com orientação psicológica. Eu sou uma delas e estou à disposição de quem tiver interesse. Você pode me encontrar pelo meu e-mail psico.carinepenha@gmail.com. Eu vou deixar na descrição do link e nos encontramos na semana que vem com um próximo assunto sugerido pelo pessoal que curte a página Psicóloga Karine Penha. Uma boa noite para todos e até breve.